me cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa, espera confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. O meu pai foi na escola aprender o beabá, aprender letra miúda, querer bem saber amar. O meu boi morreu, quisera de mim, manda buscar outro morena lá no Piauí. O meu boi morreu, quisera com limão, morena, o sentido da escola mora em cada gesto do que escrevem a sua história. Mora no vaso de violetas sobre a mureta, no sapinho que se esconde no musgo do muro, no dia de chuva, na sala no escuro, no pensamento lá longe, na graça da poça d'água. Uma escola de olhar devorador não deixa ninguém só. Ela pratica cantoria, apaixonamento e inventa. Bom dia, turma! Bom dia! Meu nome é Antônio Célio, sou de Rio das Ostras, faço graduação em Educação do Campo, estou no 5º período. E rapidinho sobre a minha pessoa, com 6 anos eu comecei a plantar arroz. A professora Graciela, que é também professora do curso de licenciatura. Nós iniciamos com uma turma que foi um programa Pronera, né, com os diversos movimentos sociais, MST, CTT, FETAG, RECID, representação dos povos tradicionais. Isso foi em 2010. O curso era por alternância. A gente formou 52 alunos de mais de 15 territórios do estado do Rio de Janeiro, incluindo também São Paulo e Espírito Santo. E, bom, acho que uma parte dos nossos licenciados estão aqui presentes, né, nas suas comunidades, já falaram e outros vão falar ainda. E a partir de 2012, quando eles se formaram, eles fizeram um curso de 4 anos em 3, né? Por acordo mesmo com os movimentos, né? Já que eles ficariam fora há muito tempo, apesar da alternância, mas os 4 anos foram compactados em 3. Eles foram formados em 2 habilitações, licenciatura em Educação do Campo, Ciências Sociais e Humanidades, e a outra que é Segurança Alimentar e Agroecologia. E a partir de 2012 nós fizemos o edital para o MEC e tornamos o curso regular. Quem não pode com a formiga não assanha formiga. E quem não pode com a formiga não assanha formiga. E quem não pode com a formiga não assanha formiga.
estamos a bastante vapor resgatando educação do campo, né? A prova disso que foi formado em Seropédica há 1 ano e pouco atrás. A turma aqui que a minha vizinha concluiu e tem outros mais aí, os professores. Eu quero agradecer à escola, né, por proporcionar essa consistência para a gente permanecer no campo. Eu acho que é uma coisa muito importante para todos nós, porque eu acho que, tipo assim, se a nossa escola não incentivar, não tivesse essa importância da gente permanecer aqui, como será o dia de amanhã? Como que quem vai trabalhar? Quem que vai pôr o alimento na mesa amanhã? Vocês devem saber, a gente trabalha com um sistema de alternância, que é uma semana em casa e a outra a gente está na escola. Como o objetivo da escola é valorizar o homem do campo, fazer com que os jovens inseridos aqui no meio continuem aqui inseridos no campo, que não se desloquem, saiam da cidade ou para alguma outra... Dos cursos de especialização em direito agrário. E aí a gente tem um conjunto de ações governamentais, mas que são sobretudo de fruto de luta da educação do campo no país. E aí o Rio de Janeiro, que sempre foi caracterizado como uma cidade, a capital, né, se desafia a pensar, né, como esses sujeitos do campo e como o campo interior fluminense, ele precisa ser reconhecido como espaço de direito e não como resíduo da capital, né, como espaço que abastece a capital, mas como ele é um espaço de construção dos direitos dos cidadãos fluminenses que estão desde o sul do estado até o norte do estado, né, configurando então esse território tão diverso, tão rico do campo. E aí a gente tem a presença da professora Marília, né, que na verdade é que motiva bastante essa estudantada toda, a gente que está na pastoral, que está na secretaria, que eu contribuo na secretaria também. A Adriana, que vem da SEDUC também, para construir, para fazer uma fala com o Fórum de Educação do Campo, né, nosso 4º fórum. A gente tem a presença nesse 4º fórum da SEDUC aqui, para ouvir as nossas demandas, ouvir o que a gente pensa, ouvir a nossa trajetória nas diretrizes operacionais da educação básica do campo, que né, já foi construído desde os anos 2000, desde 2002. Na sequência, o reconhecimento da pedagogia da alternância, em 2006, pelos sistemas estaduais, a União e municipais. Ao longo disso, a gente em 2008 vai ter uma resolução complementar, que é a resolução que vai colocar claramente como é que é a política de educação no que diz respeito ao transporte, do campo para a cidade, do deslocamento intracampo. Em 2010 a gente tem a institucionalização da educação do campo enquanto política pública e do Proneras, deixando de ser um programa, passando a ser então uma política pública. Em 2012 o lançamento nacional do Pronacampo. Em 2013 o reconhecimento da educação do campo enquanto modalidade de ensino. Em 2014 a lei, com tanto suor e tanto sangue derramado nessa terra desse Brasil, a lei que dificulta o fechamento das escolas da zona rural, quilombolas e indígenas, até chegar ao nosso 4º momento aqui. Ao longo da gente já viu na parte da manhã esse espaço nosso de construção, a gente vai ter essa mesa aqui importante, que é da conjuntura da política pública. Então, é um prazer estar aqui, e agradeço imensamente a oportunidade de compartilharmos com as diversas representações no âmbito da educação do campo, ouvir e poder também falar um pouquinho sobre o que temos feito de forma coletiva. Eu vim aqui, na verdade, pelo seguinte fato. Desde 2012, em 2012 nós recebemos um processo administrativo lá na Secretaria de Estado de Educação, que foi autuado consideramos adequado falar sobre a pedagogia da alternância, sobre essa proposta de resolução da pedagogia da alternância. Por quê? A proposta de pedagogia da alternância é aquela que traz uma bela complexidade
que muitas vezes se torna transparente para quem vê. Eu, por exemplo, eu não sou nascida no contexto do campo. Eu fui nascida na cidade, no Rio de Janeiro, então posso mostrar para vocês o que é visto de quem não conhece. Quem não conhece a proposta da pedagogia da alternância pensa que é apenas um aparato para que o estudante tenha acesso sem precisar ficar na escola, sem precisar estudar tudo que seria necessário. E é muito mais do que isso, né? A pedagogia da alternância, ela tem a beleza de fornecer, sim, o acesso à educação básica pelo jovem, adulto, criança do campo, mas também de aproveitar a riqueza do contexto que ele está inserido e ter um processo de construção do seu percurso formativo que ultrapassa o âmbito escolar. E a gente deseja, o que é necessário para o jovem do campo, para a educação do campo. Mas como se faz isso? Está em voga agora o debate sobre educação integral. Vocês devem ouvir muito, né? Educação em tempo integral, né? Todo político, por exemplo, quando quer se eleger, fala: não, eu defendo a educação em tempo integral. Mas quem é da educação mesmo sabe que a gente precisa de muito mais do que o tempo integral. Não adianta você ter educação em tempo integral se você não tem educação integral. Se você não vislumbra o seu jovem, se você não vislumbra o contexto em que ele está inserido. E a pedagogia da alternância, ela traz um método que permite que haja integração entre esses diversos componentes. Então, vou trazer uma proposta de artigo que foi a seguinte, né? O funcionamento da pedagogia da alternância acontecerá de acordo com os seguintes pressupostos, ações e instrumentos pedagógicos: o plano de formação, o plano de estudo, a colocação em comum, caderno de síntese da realidade do aluno, caderno vida, né? Fichas didáticas, visitas de estudo, intervenções externas, experiências e projeto profissional do aluno, visitas à família do aluno, caderno de acompanhamento da alternância e avaliação contínua e permanente. E outro ponto que eu queria falar, que eu estava até conversando com a professora mais cedo, é a questão do debate nacional pelo qual estamos passando agora, que é o da Base Nacional Comum Curricular. Por que eu estou falando isso? Isso está previsto no Plano Nacional de Educação. É uma das metas que tem como estratégia o seguinte: que seja estruturado como um pacto interfederativo, a Base Nacional Comum Curricular, apresentando os objetivos e direitos de aprendizagem dos estudantes, ano a ano, desde da educação infantil até o final do ensino médio. Esse é um debate poderoso e que precisa ser, de fato, validado e que conte com a participação e a voz de todos, dos movimentos estudantis, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, das unidades escolares, e da sociedade como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque, uma vez que a gente fala de debate que inclui inclusive direitos e objetivos de aprendizagem ano a ano, ele tem que de fato representar os direitos e objetivos e não tornar isso um documento que possa romper com a liberdade que de fato permita o atendimento às especificidades de cada público. Quando a gente fala então de educação do campo, isso é ainda mais importante. Você não pode ter objetivos e direitos de aprendizagem ano a ano que não reflitam o contexto desse estudante, né? Que não permitam trazer sim uma unidade que dê conta da diversidade. Então, essa é uma proposta em que vai ser muito importante que vocês contribuam com a gente. Eu estou falando desde já, porque como a meta
precisa ser cumprida até junho do ano que vem, os prazos e propostas do Ministério da Educação estão sendo bastante apertados. Estamos numa luta pela prorrogação desse prazo, para que de fato a gente tenha um debate rico e que conte com a voz dos diferentes interlocutores, dos diferentes fazedores, né, da educação. E vocês vão ser muito importantes nesse debate, tá, gente? Conto com vocês, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Desde os agricultores familiares, assentados, acampados, quilombolas, caiçaras, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, e vamos ter uma enorme modalidade, o que tem em comum a sobrevivência a partir do seu próprio trabalho e, obviamente, a sua relação com o território, né? Vamos abrir um parênteses aqui, que é necessário. Essa política da diversidade que a SECAD vai materializar e incorporar, ela não nasce aqui. Algum tempo atrás, eu não vou me recordar a data exatamente, mas a Unesco declarou os povos do campo povos de alta fragilidade social. Quer dizer, o capitalismo vem passando o rodo, né? E ao mesmo tempo proclama através de uma entidade como a Unesco, os povos do campo como povos de alta fragilidade social, ou seja, que o Estado tem que prestar atenção neles, tem que ter investimentos, tem que dar conta dos seus direitos básicos, etc, etc. Então essa política que nós temos, a materialização dessas políticas da diversidade dentro da SECAD, ela não está de graça, ela vem de uma série de acordos internacionais e de uma série de recursos financeiros que chegam com esse fim, muitas vezes aliados a outras políticas, né? Políticas de direitos humanos, política de agricultura familiar, a política da agroecologia, elas vêm aliadas com outras políticas, mas estão ali, porque a atenção tão especial a esse decreto da Dilma de 2014, ele inibe o fechamento de escolas, mas pelo que a gente está vendo, o fechamento continua muito bem, obrigado. Por quê? Porque a Secretaria de Educação ela tem que apresentar para o Conselho, se for Secretaria Municipal, para o Conselho Municipal, se for estadual, para o Conselho Estadual, e fazer uma consulta à comunidade pública de por que aquela escola está sendo fechada. Nós vimos algumas narrativas aqui, né, que mesmo que a escola tenha 25, 30 estudantes, a gente vimos isso pela narrativa de Paraty, por exemplo, né, o que significa campus também, o que significa manter aquelas crianças, aqueles jovens nos seus territórios. Né, já é muito bom, né, que a mãe desista de ficar com seu filho ali, como a gente já teve várias narrativas lá em Paraty, ela vá para o centro da cidade procurar escola, porque ali fica vaga para uma série de especulações, condomínios, pessoas que querem alugar, e, enfim, é o caiçara, é o local abandonando o seu local, né? É a lógica, né, quantitativa. A primeira observação que a gente tem que fazer a respeito da educação do campo, essa é uma das grandes incongruências, é que se nós formos pautar, se nós formos pensar a educação do campo pelo mesmo parâmetro das outras escolas, nós não vamos sustentar a educação do campo. Porque a educação do campo ela tem os poucos alunos, ela tem uma lógica cultural e territorial própria, então, né, de luta para ter aquele espaço conquistado ali. Então, uma das primeiras questões que eu queria colocar aqui, ressaltar, é que existe uma enorme contradição entre essa política da diversidade materializada na SECAD, hoje SECADI, com as orientações geradas no MEC. Então nem o próprio MEC sabe o que vai fazer com essa diversidade. Então isso que a gente fica falando públicos, os municípios e os estados, nem o próprio MEC sabe. Volta e meia a gente ouve falar, vamos fechar a SECADI. Eu já ouvi isso várias vezes. Então tá sempre, é uma palafita a SECADI, né? Mas como eles têm muitos recursos internacionais e tem ainda que realizar essa política da diversidade, a SECADI está ali ainda, né? Então essa contradição, que é assim, não sei qual é a solução, porque como é que se a lógica da qualidade,
são as avaliações, e as avaliações são padronizadas, que levam a uma padronização do currículo, que é a discussão da base comum nacional, como é que você vai manter o diversificado?